Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje, nós teremos a aula sobre ângulos, uma aula importantíssima. A gente vai iniciar, nessa etapa o conteúdo sobre geometria. Geometria está relacionado com formas, como as coisas estão relacionadas no espaço, Então, forma, espaço. A gente vai ver questão de ângulo, questão de reta. Vamos ver vários parâmetros, e várias coisas novas para vocês também. Em alguns momentos a gente vai precisar dos conteúdos que a gente viu nas aulas anteriores, então se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, dê uma olhada nos vídeos anteriores, onde a gente fala sobre, por exemplo, equações. A gente vai usar a equação aqui, mas de uma forma geral a gente está iniciando um conteúdo novo hoje, beleza? Então vamos lá. Afinal, o que é que seria um ângulo? Um ângulo, o ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Essas semirretas são os lados do ângulo. O ponto de onde elas partem é o vértice do ângulo. Então, deixa aqui, vou fazer um desenho. Então, vamos imaginar que a gente tem uma determinada região aqui. Região não, a gente tem uma determinada reta, uma semirreta, que ela vai partir desse ponto aqui, que eu vou chamar de origem, ok? E ela vai até esse finzinho aqui na parte superior, onde está essa cabeça da reta. Então eu vou chamar ela de reta A. E aí eu vou colocar uma reta B aqui, uma reta B que vai sair do mesmo ponto, ó, Então a reta ela vai sair do mesmo lugar, vai sair do mesmo ponto inicial. Essa região aqui, ou esse ladozinho, esse encontro das retas, essa abertura formada por essas duas semirretas é que a gente chama de ângulo. Então, nesse caso aqui, nós temos um ângulo. E os ângulos estão em tá em toda a nossa vida. Se a gente pensar, por exemplo, uma ladeira, por exemplo, a ladeira do Mutirão. É uma ladeira extremamente que tem um ângulo muito grande, ou seja, a ladeira do Mutirão ela tem uma abertura, muito grande se a gente considerar o solo como uma reta, e a ladeira em si como outra. Então ela tem uma abertura muito alta, muito grande, que faz com que a gente tenha uma certa dificuldade de subir. Um relógio, por exemplo, um relógio é um exemplo de como a gente pode observar ângulos, Os ângulos que formam, o relógio, os ponteiros, o ponteiro maior, o ponteiro menor, enfim. A gente sempre vê essas aberturas e elas sempre estão relacionadas com coisas da nossa vida, Então, vamos continuar aqui para saber exatamente o que é que seriam, como é que a gente denota, como é que a gente chama esse ângulo. Então aqui, nessa situação, bem parecido com o desenho que eu fiz anteriormente, Então, revisando, nós temos duas semirretas. Essa primeira semirreta A, ok? Semirreta A. Ela tem um sentido, uma direção, Ela está vindo nessa direção aqui. E ela parte dessa origem, a origem O. Mesma coisa com a reta B. Reta B também parte da reta do ponto O, mas ela parte numa segunda direção. E o encontro entre elas é justamente o ângulo, ok? Aqui é o ângulo. É a abertura entre elas, beleza? E aí como é que eu chamo essa reta? A gente tem várias formas de chamar. Aliás, como é que chama esse ângulo? A gente pode chamar o ângulo, por exemplo, de... nesse caso, a gente tem um ângulo da reta A saindo da origem O, indo até, nós chamamos a origem O, e também, temos a reta B. Então a gente pode chamar de ângulo AOB, com esse circunflexo aqui no O para denotar a origem, beleza? Mas eu também posso chamar esse ângulo de ângulo A, ou ângulo AOB. Existem várias formas de a gente chamar esse ângulo, beleza? É justamente o que eu falo aqui, como nomear um ângulo. Em geral, como na figura ao lado, usam-se três letras maiúsculas. Duas que marcam os pontos das semirretas, que formam um ângulo, e uma que representa o vértice,
que pode estar acompanhado ou não do acento circunflexo. Então, ó, aqui nesse caso, o ângulo é o BAC, com o circunflexo no A. Porque ó, as duas, né, vão marcar os pontos de semi-retas, que aqui no caso é o B e o C, são as semi-retas. Tá vendo? Ó, tem essa primeira semi-reta, que é a semi-reta do B, e a segunda semi-reta, que é a semi-reta do C. E a terceira vai dizer, né, vai demarcar a origem, né, o vértice, que é o vértice, é o ponto onde elas se encontram. Então, B a C. Então, vocês podem escrever com ou sem circunflexo. Vocês poderiam escrever assim também, ó, B a C. Ou também chamar de A, ângulo A, ou qualquer outro nome, beleza? E aí nós vemos aqui, ó, como o ângulo é medido. Eu vou postar um vídeo em separado, né, como usar um transferidor, porque isso vai ser importante para vocês. É essencial que vocês tenham um transferidor, até para se acostumarem, para saber se um ângulo ele é maior, menor, enfim. Então, como é que o ângulo ele é medido? Então, a unidade de medida usada para os ângulos é o grau, que simbolizamos como, né, esse símbolo que parece um O, né? Então, por exemplo, se nós temos aqui, ó, 90 graus, né? 30 graus, são exemplos aqui, ó, 45 graus. Então, para denotar um ângulo, vocês utilizam esse tipo de símbolo, né? Que é o símbolo de grau. Então, em geral, a gente vai utilizar um instrumento chamado transferidor para medição de ângulos. E eles podem ser de dois tipos, o círculo ou o semicírculo. Esse daqui de cima é o semicírculo. Semicírculo. E o de baixo é o círculo. Como o nome já diz, o de cima é metade do círculo, né? Então, no transferidor de cima, a gente vai ter um total de 180 graus. Então, essa curva aqui, ela tem um total de 180 graus. Já no círculo, uma volta inteira no círculo são 360 graus, beleza? Então, existe essa diferença. Às vezes, vocês vão precisar utilizar um semicírculo. Às vezes, utilizar um círculo. Mas, para a maioria das coisas que a gente vai fazer, né, durante nos nossos estudos, um semicírculo já é suficiente. E aí, nós temos aqui uma situação onde a gente pode classificar os ângulos de acordo com o tamanho que eles têm. Vamos lá. Quando a gente pensa em ângulo, eles podem ter eles podem ser de 6 tipos diferentes, beleza? Um ângulo agudo, que é esse primeiro aqui, ó, que eu vou marcar agora, é esse primeiro. Um ângulo agudo, ele é um ângulo que ele vai ser maior do que zero e vai ser menor do que 90. Todo ângulo que tem um valor que é maior do que zero e menor do que 90 é um ângulo agudo. Por exemplo, 45 graus. 45 é um número que é maior do que zero e, ao mesmo tempo, é um número que é menor do que 90. Então, 45 graus é um ângulo agudo, beleza? 60 graus. 60 graus é maior do que 60 e é menor do que 90. Então, ele é agudo, beleza? Vamos lá. Ângulos retos. Eu vou demarcar aqui também. É o número 2 aqui, ó. Ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo reto é uma situação especial, onde a gente vai ter uma reta perpendicular à outra. O que é que isso quer dizer? A grosso modo, quer dizer que uma reta vai estar deitada, que é essa reta daqui, e a outra reta vai estar em pé. Quando a gente tem essa situação, onde uma reta está deitada e a outra está em pé, que a gente chama de são retas perpendiculares, nós temos que o ângulo ele é o ângulo reto e ele é denotado por um quadradozinho. O ângulo reto é o único que é denotado como um quadrado, beleza? Os outros ângulos eles são partes de círculos, mas o ângulo reto é um quadradozinho. Toda vez que você vê um quadradozinho, né, denotando um ângulo, né, você pode confirmar que ele é um ângulo reto, ou seja, um ângulo que tem 90 graus. E aí, se o ângulo tiver, por exemplo, 89 graus, ele é um ângulo reto? Não, ele é um ângulo agudo, porque o ângulo agudo é o quê? Ele é menor do que 90. Se tiver, tem que ter exatamente 90 graus. Se não tiver 90 graus, não é um ângulo reto. Mas e aí, se o ângulo tiver mais do que 90 graus? Então aí a gente já chega numa outra situação. Se ele tiver mais do que 90 e menor do que 180, por exemplo,
95. 95 é maior do que 90 e menor do que 180. Então, nesse caso, se ele tiver se o ângulo é maior do que 90, mas ao mesmo tempo ele é menor do que 180, então ele é considerado um ângulo obtuso, né? Então 95 é um ângulo obtuso, 150 é maior do que 90 e menor do que 180, então ele também é um ângulo obtuso, ok? Esse é o caso do ângulo obtuso. Mas agora a gente tem outra situação. Se o ângulo for exatamente 180, se ele for exatamente 180, a gente vai chamar ele de ângulo raso, beleza? É um outro caso. Mas se ele for maior do que 180 e menor do que 360, a gente chama de côncavo. Beleza, pessoal? Ângulo côncavo maior do que 180, né? E menor do que 360. Nesse caso específico, aí a gente pode falar, por exemplo, 220. 220 é maior do que 180, mas é menor do que 360. E se ele for um giro inteiro, né? Se ele for, por exemplo, um relógio inteiro, imagine um relógio. Se ele for um relógio inteiro, aí essa sexta situação aqui é um ângulo de giro, né? O ângulo de giro é igual a 360 graus ou 0 grau, ok? Você pode chamar de 360 ou 0 grau, porque um giro inteiro, uma volta inteira, imagine que você está parado num local, você dá uma volta inteira, então você girou 360 graus, né? Mas você pode também considerar que você não saiu do lugar, então é 0 grau, beleza, pessoal? Então esses são os tipos de ângulo, né? Lembrando que ângulos metade de um círculo é 180 graus, um círculo inteiro, né, um giro inteiro é 360 graus, né? E aí vocês têm os ângulos agudos, retos, obtusos, côncavos, todos eles que são ângulos que a gente vai precisar classificar. Vocês precisam realmente saber quais são esses tipos de ângulos e como nomeá-los. Então aqui, pessoal, a gente vai classificar esses ângulos, beleza? Temos 6 ângulos diferentes, vamos classificar com relação ao seu tipo, né? Então, esse primeiro aqui tem um ângulo de 40 graus. Se ele é de 40 graus, ele é menor do que 90. Se ele é menor do que 90, ele é um ângulo agudo, beleza? Ângulo agudo, ângulo menor do que 90 graus, né? E aí, esse segundo caso, esse ângulo aí tem 145 graus. Um ângulo que tem 145 graus, ele é maior do que 90, mas ao mesmo tempo ele é menor do que 180. Se ele é maior do que de 90 e menor do que 180, ele é um ângulo obtuso, ok? Então aqui, ângulo obtuso. E esse daqui, ó, é um quadrado, né? A gente já viu o quadrado, ângulo de 90 graus, né? Então aqui é um ângulo reto, ok? Vamos aqui para baixo, 360 graus, um giro completo, né? O nome já diz, 360 graus, um giro. Então aqui é um ângulo de giro. No próximo caso, o que é que a gente tem? Nós temos a situação onde nós temos um ângulo de 225 graus. Então, nessa situação, é um ângulo côncavo, né? A gente já viu. É um ângulo maior do que 180, mas menor do que 360. E aí, nós temos, né, a última situação, que é o ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria a bissetriz de um ângulo. Então, bissetriz é a semirreta que vai dividir o ângulo em outros dois congruentes, ou seja, ângulos de mesmo tamanho. Então, nós temos aqui um ângulo, eu vou anotar aqui, ó, tá de preto aqui. E aí esse ângulo foi, vamos dizer que esse ângulo, né, eu vou chamar ele de ângulo ângulo A, ok? Então esse ângulo tem 60 graus. E aí eu tracei uma bissetriz. O que é que a bissetriz faz? Ela divide o ângulo no meio. Então agora eu vou ter dois ângulos aqui, ó. Vou ter um ângulo 1, que está aqui na parte superior, e um ângulo 2 na parte inferior. Se eu passei uma bissetriz e cortei o ângulo no meio, então o ângulo 1 vai ser igual a quanto? 30 graus. E o ângulo 2 também vai ser igual a 30 graus. Por quê? Eu tenho um ângulo, esse ângulo tem 60 graus, eu dividi ele no meio. Então, dividi o ângulo em duas partes. Então, eu vou ter uma parte superior, né? Vai ter 30 graus, e a parte inferior vai ter também 30 graus. Se eu somar as duas, eu vou ter o quê? Obter 60 graus. Beleza? Vamos continuar.
Agora, a gente vai falar rapidamente, né, sobre ângulos opostos pelo vértice. Então, imagine que eu tenho duas retas, beleza? Eu tenho essa reta que está passando aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, pintei em azul. E vai ter essa reta aqui que eu vou pintar em vermelho. Ok? Então, vamos lá. Ela fala o que são os ângulos opostos pelo vértice. Se os lados de um ângulo são semi-retas, opostas aos lados de outro ângulo, dizemos que elas são opostas pelo vértice. O que é que isso quer dizer? Vocês estão vendo que tem aqui na parte inferior eu tenho esse ângulo, né? Esse ângulo de 143 graus, né? E esse ângulo de 143 graus a gente chama como? Exatamente. A gente chama ele de ângulo obtuso, né? Nós temos um ângulo obtuso, né? De 143 graus. Mas aí, se vocês pararem para pensar um pouquinho, lá em cima também tem um ângulo, né? Nessa parte superior. Deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho esse ângulo A. E aí, a minha pergunta é, quanto vale esse ângulo A? Se vocês olharem direitinho, esse ângulo aqui, ó, 143, ele é exatamente do mesmo tamanho que o ângulo de baixo. Então, o ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo. Então, esses ângulos são ditos opostos pelo vértice. Então, posso dizer que o ângulo A vai ser igual a quanto? 143 graus. Por quê? Um lado é igual ao outro. Então, a mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho esse ângulo 37 graus e do outro lado tem o quê? Um ângulo C. Um lado é igual ao outro. Então, posso dizer o quê? Posso dizer que C vai ser igual a 37 graus, beleza? Isso vai ser muito importante no exemplo que a gente vai ver mais para frente. Que é justamente esse exemplo aqui, ó. Determine a medida de cada ângulo descrito a seguir. Então, nós temos o quê? Nós temos duas retas, né, que estão aqui se cruzando. E esses ângulos são o quê? Opostos pelo vértice. Ou seja, o que tem de um lado é igual ao que tem do outro. E aí a gente entra no que a gente já tem estudado, na questão de igualdade. Se o que tem de um lado é igual ao que tem do outro, e a questão me diz assim, determina a medida de cada ângulo, de um lado eu tenho 6x mais 5 graus, do outro lado eu tenho 8x menos 10 graus. Esse lado daqui, esse lado esquerdo, é igual ao lado direito. Se os lados são iguais, o que é que a gente pode fazer? A gente pode igualar, né? Então, vou dizer o quê? Vou dizer que 6x mais 5 graus é igual a 8x menos 10 graus. O símbolo de grau não vai influenciar em nada aqui. Vocês podem ignorar por enquanto. Então, o que é que a gente vai fazer? Letras para um lado, números para o outro, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou organizar, eu só vou organizar aqui novamente para ficar mais simples, mais a mesma coisa. A gente pode usar aquelas regras da igualdade, né? E inverter o lado dos membros. Então, como é que a gente faria aqui? Eu vou deixar assim, dessa forma. 8x menos 10 graus é igual a 6x mais 5 graus. Só fiz trocar o lado, não é a mesma coisa. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou passar letras para esse lado, né? O lado esquerdo. Então, 8x menos 6x. E eu vou passar os números para o lado de lá. 8x menos 6x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10, né? Porque passou com o sinal trocado, mais 5. Então, eu tenho que 2x vai ser igual a 15. Isso implica que x é igual a 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 é igual a 7,5. Ok? Só que aí ele pergunta, determina a medida de cada ângulo. Eu não perguntei o valor de x, eu perguntei quanto cada ângulo tem, né? Quanto cada ângulo mede. E aí eu já sei que o ângulo desse lado, né, é igual ao ângulo desse lado. Então eu só preciso substituir o x em qualquer uma das duas equações. Quando eu substituo o x em qualquer uma das duas equações, eu vou obter a medida tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então vamos lá. Então, eu vou substituir nessa daqui. O que é que eu tenho? X é igual a 7,5, né? Então, vai ficar 6 vezes 7,5 mais 5. Isso é igual a quanto? Vamos lá. 6 vezes 7,5 vai dar igual a 45, né? Mais 5. Então, é o ângulo, né? Eu vou chamar ele de ângulo A. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 50 graus. Que é exatamente o mesmo valor do ângulo aqui do outro lado.
do lado direito, né? Esse ângulo daqui. Então, a gente conseguiu, né, usando esse conhecimento sobre ângulos opostos pelo vértice, né? A gente sabe que um lado é igual ao outro, a gente utilizou uma equação e a gente já sabe que o ângulo tem um tamanho, né? A medida dele é de 50 graus. Beleza, pessoal? E agora tem mais duas coisas que vocês precisam saber, que são os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Vamos primeiro para os ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Simples. Ângulos complementares são aqueles que, quando a gente soma um lado com o outro, né, os dois ângulos, eles têm que dar 90 graus. Quais são as situações onde a gente vai ter esses ângulos complementares? Só tem, né, uma situação prática, né, que é quando o ângulo, né, vai dar 90 graus. Então, ó, só quando a gente tem uma reta perpendicular à outra, né? Se a gente tem uma reta perpendicular à outra, a gente pode dizer que esse ângulo daqui, ó, é um ângulo ângulo reto e o ângulo vai ser igual a 90 graus, né? Então, somente nessa situação, né? Então, esse ângulo mede 90 graus. Vamos confirmar isso? Vamos lá. Então, nós temos aqui esse triângulo ABC, esse triângulo, primeiro triângulo aqui, ó. Aqui é o segundo, aqui é o terceiro. O que é que a gente tem nesse primeiro? A soma dos dois ângulos, do 60 com 30, tem que dar quanto? Tem que dar 90. Então, 30 mais 60 vai ser igual a 90 graus. Então, aqui a gente pode dizer o quê? Que esses ângulos são suplementares. Mesma coisa aqui, ó, 45 graus mais 45 graus. Dá quanto? 90. Então, esses aqui também são ângulos suplementares. Aliás, coloquei errado aqui, pessoal. Deixa eu desculpar aqui. Deixa eu colocar aqui o termo correto, né? São ângulos complementares. Complementares. Aqui também são ângulos complementares. No terceiro caso também, né? Porque, ó, eu tenho 25 graus mais 65 graus, isso dá 90 graus. Então, aqui também são ângulos, nesse caso também, ângulos complementares. Beleza? Tranquilo, né? Facinho. A gente sabe, né, que nessa situação, quando a gente tem um ângulo reto, né, quando uma reta está perpendicular à outra, né, no popular uma está deitada, a outra está em pé, os ângulos são complementares. E agora sim, os ângulos suplementares são aqueles em que a soma vão dar igual a 180. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso 1, no caso 1 e no caso 2, no caso 1, nós temos 110 graus mais 70 graus, que isso vai dar igual a 180 graus. E aqui nós temos 55 graus mais 125 graus, tudo isso vai dar igual a 180 graus. Percebam, né? Esse formato aqui de meia-lua. Então, no formato de meia-lua, quando dá 180 graus, os ângulos são considerados suplementares. Beleza, pessoal? E aí, pode ter situações onde eu tenho, por exemplo, vamos dizer que a gente já sabe aqui, ó, nesse primeiro caso, que esse ângulo vale 110. Mas aqui eu não sei. Eu chamo ele de x. Ó. Eu não sei quanto é. Então, nessa situação, o que é que a gente poderia fazer? A gente sabe que os ângulos são suplementares. Então, eu posso fazer, ó, 110 mais x é igual a 180. X vai ser igual a quanto? 180 menos 110. X igual a 70 graus. Então, percebam, eu não preciso necessariamente saber o valor do outro ângulo. Mas como eu sei que a soma deles é 180, eu consigo saber qual o valor que aquele ângulo tem. Eu só preciso saber o valor de um. O outro eu consigo descobrir. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre ângulos, né? A gente vai ter uma aula também sobre retas, mas a priori essa é a nossa aula sobre ângulos, né? Essas situações, esses ângulos que, né, ocorrem no nosso dia a dia e a gente tem várias propriedades, classificações, né, para esses ângulos. Beleza? Até a próxima.